Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides e estudos que nós colocamos aqui, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente. Ou então você clique aí no link que está abaixo do vídeo e você já entra no grupo, lá eu autorizo a sua entrada e você recebe toda semana esse material gratuitamente. Os irmãos do Uruguai, estaremos aí, se Deus quiser, mês que vem agora, você vê aí o folder, e no outro mês estaremos aí, se Deus quiser, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Se você deseja nos convidar também para estarmos aí ministrando, então entre em contato conosco, ou por esse telefone, ou pelo WhatsApp, que é esse mesmo telefone, ou então pelo e-mail henriquelhas@hotmail.com. Vamos então à lição. Neste trimestre nós estamos estudando as lições da CPAD com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Silas Queiroz, que é pastor ali em Ji-Paraná, Rondônia. Já estudamos na lição 1, duas importantes mulheres na história de um povo, na lição 2, o livro de Ruth, na lição 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, na lição 4, o encontro de Ruth com Boaz, na lição 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, na lição 6, o livro de Esté, na lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté, na lição 8, a resistência de Mardoqueu, na lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus, na lição 10, o plano de livramento e o papel de Esté, na lição 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, e hoje vamos estudar a lição 12, o banquete de Esté, denúncia e livramento. Nesta lição, vamos ver o esboço da lição. Nós vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, o banquete e a denúncia. Subtópico 1, a instabilidade de Amã. Subtópico 2, o banquete do vinho. Subtópico 3, qual é a tua petição? Tópico 2, a fúria do rei contra a injustiça. Subtópico 1, a revelação do plano. Subtópico 2, quem fez isso? Subtópico 3, a terrível reação do rei. Tópico 3, o grande livramento. Subtópico 1, a história da forca chegou ao palácio. Subtópico 2, os ventos mudaram. Então vamos procurar passar aí por todos esses tópicos e subtópicos aí, estudando essa preciosa lição. Vamos ver o texto áureo da lição, que está em Provérbios 21:1, que diz: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Então veja que o coração do rei é maleável. Deus pode moldar, é como água, né? Se você colocar uma vasilha quadrada, então a água está ali, quadrada. Você coloca uma vasilha redonda, está redonda, né? Então é de acordo com a vasilha, né? Você coloca a água ali e ela vai ficar naquele molde, naquele formato. Então Deus é poderoso também para mudar o coração e até mesmo de um rei. Veja que Xerxes, ou Assuero, foi capaz de permitir Amã destruir um povo inteiro. Então ele foi capaz de participar de um genocídio. Veja só. Então, agora com a revelação de Esté, que o seu povo, inclusive ela, seria morta, devido então ao edito que o Amã fez, carimbou com o anel que o rei lhe deu, e agora o rei então descobre uma trama, um caso pessoal, um caso de ódio, né, de Amã por ser amalequita. Ele então odiava os judeus, que ele queria exterminar os judeus, principalmente então por causa de Mardoqueu, que ele tinha um caso pessoal com aquele homem. Nós cremos aí que o maior motivo, na realidade,
era que realmente o rei amava Ester, né, e queria preservá-la, salvá-la de ser morta, e também o Mardoqueu, que ele soube através das crônicas que o havia salvado da morte. Então esses dois motivos são os principais para que ele então tome uma atitude de, ao invés de Mardoqueu morrer na forca, aí o Amã que vai morrer na forca. A verdade prática diz: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que eles têm. Há um Deus no céu. Veja, a autoridade para governar é dada por Deus, mas a pessoa que vai governar, aí não é Deus. Olha, nós temos o quê? Uma democracia. Democracia, quem vota? É o povo. Quem escolhe? É o povo. Não é Deus que está escolhendo. Deus dá a autoridade àquele que for escolhido. Isso no caso nosso, que é uma democracia. No caso, por exemplo, dos reis lá de Judá, quem escolhia aqueles reis? Não era Deus que estava escolhendo. Era o filho mais velho que entrava no lugar do pai. Então veja só, não é Deus que estava escolhendo aqueles homens. Não é Deus que escolheu, por exemplo, Acabe lá no norte para governar. Não. Ele entrou porque era descendente. Era o filho mais velho do rei que morreu. Então era assim que era feito. Não era Deus que estava escolhendo. Tanto é que para governar no lugar de Davi, Deus não escolheu o filho mais velho. Olha bem, quem foi governar? Salomão. Aí foi Deus que escolheu e deu o nome, eu quero que seja Salomão. Mas os outros reis, não foi Deus que escolheu. Então Deus dá a autoridade, mas não a pessoa. E principalmente no caso de uma democracia. Então tome cuidado em quem você vota. É preciso que o povo entre no jejum, numa oração, clame a Deus, para que Deus entre em ação quando necessário. A leitura bíblica em classe está em Ester 7, de 1 a 10. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviu diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Então veja que aí está o desfecho, né, do plano, então, arquitetado por Ester para entregar ao rei
a situação que estava ocorrendo devido a ele ter dado poder a Amã para destruir todo um povo. Então ela agora, no segundo banquete, ela agora vai falar ao rei qual era o motivo pelo qual então ela entrou na presença do rei e serviu esses 2 banquetes. Ela estava pedindo pela sua própria vida e pela vida do seu povo. Então agora o plano maligno de Amã é revelado. E quando o rei fica sabendo, então, a atitude dele é tomar a decisão de colocar Amã no lugar que ele queria colocar Mardoqueu. Agora, veja bem, o funcionário, ele fala, ele cita Mardoqueu, aquele que fez um favor ao rei, que salvou o rei da morte. Amã havia feito uma forca ao lado da sua casa para, então, enforcar Mardoqueu. Então o rei, na mesma hora, dita a sentença para Amã. Ele que vai morrer no mesmo lugar que ele preparou para matar o Mardoqueu. Então Amã é enforcado. É evidente que a história não termina aí, né? Na próxima lição nós vamos ver. Vamos ver a introdução da lição, que diz: na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Susã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já pronunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Ester. Então vemos que Deus estava preparando tudo, né, para que o povo descendente de Abraão, né, os judeus, não fossem totalmente extintos, porque havia então um decreto preparado por Amã, selado com o anel do rei Assuero, para que todo o povo fosse morto no 13º dia do mês de Adar. Então vimos que Deus agiu. Primeiro, dando a estratégia para Ester, de modo que ela não revelou o que estava acontecendo no primeiro banquete, esperou pacientemente para o segundo banquete. Nesse intervalo, então, entre os 2 banquetes, o rei foi deitar-se para dormir e Deus tirou o sono dele e Deus providenciou para que fosse, então, lido para ele o que Mardoqueu havia feito por ele, salvado a sua vida, para juntar depois essas 2 coisas, o Mardoqueu salvando a vida do rei e a rainha Ester estava sendo ameaçada de ser morta também. Então essas 2 coisas, esses 2 fatos, é que juntaram e provocaram no rei uma reação para que ele então matasse o Amã e colocasse Mardoqueu no lugar de Amã, possibilitando então ao Mardoqueu fazer agora um novo decreto para livrar o povo da morte. Então tudo isso dentro de um plano de Deus agora, né? E até na boca da mulher de Amã, Deus usou dos seus amigos para poder já mostrar para Amã que o plano de Deus estava em ação e ele não prevaleceria contra os judeus. Tópico 1. O banquete e a denúncia. Subtópico 1. A instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Susã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Ester. Ester 6,14. Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Então, o dia da vingança de Deus estava pronto para Amã. Né? Olha só, ele se levantou cedo e disse: vou lá ao rei e vou solicitar dele que ele dê permissão para me matar Mardoqueu
na forca que construí aqui ao lado da minha casa. Vou ficar muito alegre depois que tiver feito isso. Foi feliz, alegre para o palácio. Então, chegando lá, o rei pergunta para ele o que ele acha que deveria ser feito com alguém a quem o rei queria honrar. Amã, pensando que era para ele a honra, disse: o senhor manda aí os céus prepararem o seu cavalo, suas roupas, colocarem nesse homem, e manda aí o principal oficial que o senhor tem pegar esse cavalo, sair puxando para o meio da rua e gritando. É isso que o rei faz com aquele a quem quer honrar. Então o rei disse: pois pegue Mardoqueu, não deixe cair nenhuma palavra do que você disse e faça com ele o que você acabou de fazer. Imagine, ele saiu dali arrasado, enfurecido. O desejo dele era pegar o Mardoqueu e matá-lo por suas próprias mãos, de tanto ódio que ele tinha. Mas ele fez tudo que o rei mandou, porque ele achava que depois ele receberia um prêmio por isso e depois ele conseguiria então levar o seu plano à frente, mataria o Mardoqueu e todo o povo judeu. Então ele fez direitinho como o rei mandou e estava arrasado, destruído, enfurecido, humilhado. Depois que conduziu então Mardoqueu por toda a cidade, ele volta para casa e conta para sua família e recebe logo ali o diagnóstico, A sua esposa e seus amigos já dizem para ele: olha, se Mardoqueu é descendente realmente dos judeus, você não prevalecerá contra ele, porque só faltou dizer: Deus está contra você e não vai deixar você fazer nenhum mal para ele. Então, na hora que ele está conversando ali, os empregados do rei chegam para levá-lo ao banquete, ao segundo banquete, então, da rainha Esther. Agora imagine um homem enfurecido, suado de conduzir aquele cavalo, já quase sem voz, de tanto gritar pelas ruas, e agora com a sua família, seus amigos, todos lhe dando ali um veredito terrível. Então o homem estava para dar um troço mesmo, Já estava quase para dar um infarto, E agora ele não tinha muito tempo, ele teve que sair apressadamente e vai para o banquete da rainha Esther. Deus diz: minha é a vingança. Então nós não precisamos nos vingar nós mesmos. Deixa que Deus vai agir como precisa agir e a vingança será então efetuada por Deus, do jeito que Deus quer. Subtópico 2, o banquete do vinho. O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado de banquete do vinho, Esther 7:2. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Gênesis 9, 20 a 27, 19, 31 a 38, Provérbios 21, 23, 29 a 35. Havia expressa proibição para os sacerdotes, como está em Levítico 10, de 8 a 11, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado, número 6, 2 a 4. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Jeremias 35, 6 a 19. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com o vinho, mas encher-se do Espírito. Efésios 5, 18. Devemos fugir de toda aparência do mal e nos abster totalmente de tudo que não convém aos santos. 1 Tessalonicenses 5, 22, 1 Coríntios 6, 10 e 12, 1 de Pedro 1, 15. Veja que coisa interessante, Existem igrejas hoje aí que se dizem evangélicos, que permitem as pessoas beberem bebida alcoólica, Dizem, não pode beber muito. Acontece que tem pessoas que, se ele tomar meio
copinho daquele só de uma bebida alcoólica, ele já fica totalmente fora de si, faz coisas que não devia fazer, fala o que não devia falar, fica totalmente alterado. E também tem outro problema. Quem é filho de alcoólatra, se ele tomar um pouquinho só, ele já vicia e se torna alcoólatra também. E na Bíblia nós vamos ver aí que existe o vinho fermentado, o vinho alcoólico, e existe o vinho não alcoólico. Então, quando você vê a palavra vinho, significa produto da vinha. Não quer dizer que é bebida alcoólica. No caso aqui, onde as pessoas bebiam, bebida alcoólica mesmo, né? Então, ali era uma banquete, era festa que sempre tinha bebida alcoólica. Se embriagavam. Tanto é que naquela festa de 6 meses, né, de Açoeiro, ali era bebida alcoólica mesmo, vinho alcoólico, e as pessoas se embriagavam mesmo. O próprio vinho puro, sem teor alcoólico, se você beber um pouco a mais, você vai se embriagar, porque a bebida vai, então, fermentar. Tem que tomar todo cuidado. Bebida alcoólica não é permitido ao crente. De maneira nenhuma o crente deve ingerir, nem que seja uma pequeníssima quantidade. Por que isso? Porque uma pequena quantidade pode alterar o seu comportamento. Veja que no Brasil existe uma lei, né? Se a pessoa beber um pouquinho ali, lá no bafômetro, vai acusar. E está acontecendo muitos, mas muitos mesmo, acidentes fatais. Pessoas têm morrido todos os dias. E vai ver a causa. Um motorista que bebeu bebida alcoólica, estava dirigindo, perdeu o controle do carro, matou a pessoa. Ou às vezes várias pessoas. Pode ver que isso é coisa cotidiana. Você vê aí nos jornais todo dia acontecendo. Então, o vinho, a bebida alcoólica, né? Se o vinho alcoólico, e mesmo se o vinho for um suco de uva, se você exagerar, pode ser que você chegue a matar alguém por causa disso. Então, o melhor a fazer é o quê? Não tome vinho. Não tome nem o alcoólico e nem tome o que não é alcoólico. É a melhor solução. Agora, se na Santa Ceia é servido ali um suco de uva, então é só aquele pouquinho ali. Isso aí não vai levá-lo a se embriagar e você não está exagerando na bebida do suco, então você não vai ter problema com alcoolismo nessa hora. Então, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que existe na palavra de Deus a orientação para que ninguém tome vinho em quantidade excessiva, que ninguém se embriague e que ninguém tome o vinho alcoólico. Veja a consequência, né, do que fez Noé, por exemplo. Depois veja as filhas de Ló, né, que embriagaram seu pai. Veja a advertência, né, em Provérbios, a advertência de Salomão. Veja que Deus dá ordem a Arão e seus descendentes, seus auxiliares, para que eles não bebam de jeito nenhum bebida alcoólica. E quando alguém fazia um voto de nazireado, ou seja, de consagração a Deus, era proibido beber bebida alcoólica. E vemos que um dos motivos por que Sansão, por exemplo, se desviou do Senhor, porque ele tomou bebida alcoólica. E vemos aí o fato, né? Aí a mãe de Sansão, antes mesmo dela ficar grávida, o anjo diz para ela não tomar mais vinho. Veja só, para Deus o filho já estava ali, antes mesmo de ser formado, ele já existia. Então ela é proibida de tomar vinho antes mesmo de ficar grávida. Isso mostra para nós a seriedade de alguém que está aí tomando pílula, né, usando preservativo, alguma coisa para evitar filho. Para Deus, antes mesmo da pessoa ter o ato sexual, já existe ali o filho. Subtópico 3. Qual é a tua petição? Açoeiro estava mesmo determinado a saber
o que inquietava a rainha a fim de atendê-la. O fato de Esther comparecer em sua presença correndo o risco de morte e, no primeiro banquete, ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão a novamente inquirir-lhe: qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Esther 7:2. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decisiva, denunciando o mal a Amã. Esther 7:3-6. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Provérbios 31:26. Então imagine aí a ansiedade do rei Assuero. Ele pergunta qual o motivo da rainha ter arriscado a sua própria vida para ir à sua presença. Ela marca um banquete e ele de novo pergunta. E ela deixa para depois, mantém o suspense. Imagine, ele já estava mesmo ansioso demais. Deveria ser uma coisa muito importante que ela queria dizer. Então ele fica nessa expectativa, nessa ansiedade. Então já era a terceira vez que ele perguntava. E ele queria muito saber por que ela arriscou a sua própria vida indo à sua presença e por que estava fazendo aqueles banquetes. Então ele agora quer uma resposta definitiva. Ele agora está disposto a não esperar mais. Ele está muito ansioso. E a rainha Esther prova ser uma mulher inteligentíssima, sábia e uma mulher que tinha total controle sobre si mesma. E agora ela vai revelar, então, o segredo. Ela vai revelar o motivo pelo qual ela arriscou a sua própria vida, indo à presença do rei, sem permissão. Ela agora vai revelar por que aqueles 2 banquetes. Dificilmente se acha uma mulher assim, Ela tinha um controle sobre a sua língua, Ela tinha um controle sobre a situação pela qual ela estava passando e esperou o momento certo, o dia certo, e ali com a presença, então, daquele que podia destruir o seu povo e a ela própria, mas na presença daquele que poderia também ajudá-la para que não fosse destruído nem o seu povo e nem ela. Então era uma mulher de fé, que confiava em Deus e que Deus traria agora a solução àquele problema, aquele grande problema dela e do seu povo. Veja que no livro de Esther, todo o tempo nós estamos ali naquela expectativa da ação de Deus. Sabemos que todas as coisas ali, Deus está por detrás das situações. Ele está no controle de tudo aquilo ali, orientando Esther e Mardoqueu para que tudo seja resolvido segundo a vontade de Deus. Tópico 2, a fúria do rei contra a injustiça. Subtópico 1, a revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da do seu povo, os judeus, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther 7:4. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther diz que não incomodaria o rei. Então veja que Esther explica que está havendo um plano para matar não só ela, como todo o seu povo. E ela disse, olha, como é costume entre os povos, venderem as pessoas como escravos, se fosse esse o caso, ela nem então teria incomodado o rei com a situação. Ela aceitaria a situação. Assim como o seu povo tinha sido levado lá de Israel para a Babilônia, ela aceitaria ser deportada também junto com o seu povo. Agora o plano era muito pior do que esse. Queriam, na verdade, era exterminá-los mesmo. Era
cometer então um genocídio, destruir toda uma raça, né? Veja bem, todos os judeus de todas as 127 províncias seriam então mortos. Era a exterminação do povo judeu. Então, o rei fica assustado com isso. No subtópico 2, então, quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Ester 3, 12 e 13. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até aos pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então, a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Ester era judia, Ester 2:10. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Mas conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Ester, Ester 2:17. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir força no estilo, ou ele, ou ela, ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo, em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Então o rei, surpreso, diz: quem fez isso? Ora, era para se esperar que o rei soubesse que o povo, que Amã havia então adquirido poder sobre eles para matá-los, era exatamente esse povo que a rainha estava dizendo. Mas ele não sabia que a rainha era judia. Então, quando ela diz: eu, né, a minha vida e a vida do meu povo, ele não liga os fatos. Na hora ali ele ficou sem saber. Ele não se lembrou que aquele povo que a mãe então falou que ia destruir poderia ser este povo. Ele não sabia que a rainha Ester era, na verdade, Radassa, né, que era judia. Então ele ficou confuso nessa hora, não sabia o que fazer, o que falar. Tanto é que ele vai se levantar e sair para o jardim para respirar, para pensar, para raciocinar. Ele não sabia o que fazia. Ele deu permissão para Amã, deu o anel e se esqueceu daquilo. Para ele não tinha tanta importância. Veja só que, na verdade, esse rei era um rei terrível. Ele permitiu um genocídio e, para ele, passou despercebido, nem sabia se tinha sido já executado o povo ou não. Parece que estava vivendo no mundo da lua. Ele não tinha preocupação com todo um povo que seria morto. Se nós estudarmos sobre Assuero, nós vamos ver que ele era uma pessoa malvada, na verdade. Pessoa bem ruim. E era uma pessoa que não tomava atitudes corretamente. Várias vezes cometeu erros grosseiros, né? Veja, uma festa de 6 meses, com todos bebendo e comendo à vontade. Todos saíram dali já alcoólatras, viciados e também glutões. 6 meses comendo e bebendo. Era um absurdo, um absurdo. Veja que ele ouve, então, um funcionário a respeito da sua rainha, ao invés de conversar com ela, já decide logo expulsá-la, e ele amava Vasti. Veja que agora ele toma uma atitude precipitada novamente. Ele pega e dá para Amã um anel e permite que Amã mate todo um povo. Então, ele tomava atitudes assim, impensadas, coisas que ninguém de são juízo, ninguém que tivesse realmente amor, qualquer pouquinho de amor que tivesse, não faria isso. Então agora ele sofre um impacto, que a rainha diz que ela estava correndo o risco de ser morta e todo o povo dela. Então agora ele saberia que ele cometeu um erro muito grave, dando a Amã um poder excessivo.
E agora nós sabemos também que ele ama Esther realmente e ele fica assustado com a possibilidade de perdê-la. Então vemos que Amã vai colher aquilo que ele plantou, aquilo que ele planejou para Mardoqueu, é o que vai acontecer com ele. Então é feito bumerangue aí, que vai e volta, né? Então a pessoa tem que tomar cuidado de não odiar, não detestar, não querer prejudicar alguém, porque isso pode vir para cima da própria pessoa depois. Subtópico 3. A terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei cara a cara com Amã. O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Esther 7,6. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Provérbios 31,8. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. 2 Coríntios 10,4. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e de maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. Esther 7,7. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi de se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Esther 7,8. Imagine então o impacto que veio sobre o rei Assuero quando ele ouve a rainha dizer que havia alguém então tramando a morte da rainha e de todo o povo da rainha. Então foi um impacto tremendo. E ele vai agora tentar ali ligar os fatos, né? Compreender o que estava acontecendo. Então ele vê que ele deu poder excessivo para Amã e Amã estava usando esse poder para matar não só um povo inteiro, como também aquele que lhe fez um favor salvando a sua vida, Mardoqueu, como a sua amada rainha Esther. Veja só que o impacto foi tremendo, a surpresa foi muito grande. E a rainha então sabiamente mostra, revela, quando ele pergunta quem é esse, ela fala, é esse mau Amã que está aqui conosco na mesa aqui, é esse mau Amã que você colocou para ser aqui o homem mais poderoso, que você deu anel, permitiu que ele destruísse um povo todo. É esse Amã aqui, que é um homem mau. Veja que a rainha poderia ter feito um motim, ter reunido todo o seu povo, as pessoas que gostavam dela no palácio, se levantarem contra Amã, contra a decisão do rei, tudo, mas não fez nada disso. Ela esperou o dia certo, o momento certo, a hora certa, esperou estar ali na oportunidade com os dois homens que tinham o seu destino e do seu povo nas mãos nesse momento. É claro que Deus estava por trás de tudo. Então, quando ela faz a revelação, o rei fica apavorado, assustado, né? Sai para o jardim para raciocinar que aquilo ali era uma informação aí muito terrível, que veio de repente sem ele esperar. E o Amã, vendo que o rei saiu de tanto apavorado, tanto enraivecido que ele ficou, ele já sabia, só vai acontecer uma coisa comigo mesmo, vou morrer. A única solução é pedir misericórdia à rainha, para que a rainha interceda a meu favor. Então ele vai até, se dobra até ela, pedindo, né, o favor dela. Quando o rei então volta, o que ele imagina? Olha só, ele imagina que o Amã está querendo fazer sexo para sua esposa e ainda perto dele, além de ter feito tudo de ruim, de tramado aquele plano, ele agora se achava maior até que o rei. É isso que o rei pensou. Pensou que aquele homem estava agora, além de mandar matar o povo da rainha, ainda queria fazer sexo com a rainha, com a sua própria esposa. Então ele ficou enfurecido, o ciúme de repente cresceu
né? E aí agora a sentença só era uma. Ele queria agora matar o Amã. Vemos aí quem era o Amã, né? Olha aí, alcançou grande poder, foi o segundo no comando do reino da Pérsia, tinha fraquezas e erros terríveis, o desejo de controlar as pessoas e receber honra era seu maior objetivo. Foi cegado pela arrogância e presunção. Planejou matar Mardoqueu e construiu para ele uma forca. Orquestrou o plano para exterminar o povo de Deus espalhado por todo o império. E aí nós aprendemos algumas lições de vida. O ódio será punido. Deus possui um incrível registro para fazer com que os planos malignos se voltem contra os seus planejadores. O orgulho e a presunção serão punidos. Uma insaciável sede de poder e prestígio é autodestrutiva. E vemos aí algumas informações importantes, né, sobre esta época aí. Então, o local era Suzã, capital da Pérsia. A ocupação, segundo no comando do império. Era o homem mais importante depois de Assuero. Familiares, ele tinha uma esposa Zeres, né, e tinha aí 10 filhos. Seus contemporâneos ali, pessoas de maior destaque no livro de Esther, Assuero, Mardoqueu e Esther. Tópico 3, o grande livramento. Subtópico 1, a história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Provérbios 22. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Nada ficou oculto. Lucas 12, 2. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Bom, quando o rei então sai enfurecido para o jardim, Amã já sabia, né? Não tem como escapar. O jeito é pedir ajuda à rainha. Ele sabia que não tinha jeito de correr, não tinha jeito de mudar tudo agora. O seu plano estava, então, desfeito agora. Tudo que ele havia tramado para Mardoqueu, para o povo judeu, agora ele ficou surpresíssimo quando soube que a rainha era desse povo. Imagine, ele ficou ali sem mesmo saber o que fazer. Quer dizer que a rainha é o povo que eu quero matar, é desse povo. Imagine, além do Mardoqueu ter sido então exaltado, honrado pelo rei, agora ele sabe também que a rainha, a mulher que o rei ama, também é desse povo. Imagine o impacto, o susto que ele levou. E ele já sabia, não tem jeito agora, só se eu pedir para que ela me ajude, que interceda por mim. E o rei interpreta isso como ele querendo, então, aí estuprar a sua esposa. Imagine, aí que o rei ficou mais enfurecido ainda. E agora, um dos eunucos, o Arbona, ainda diz para o rei, ó rei, ele fez lá ao lado da casa dele uma forca, veja, de 22 metros de altura. Era para todo mundo passar e ver que ele tinha autoridade, que aquele homem não se dobrava diante dele, mas agora estava ali morto, que todos tinham que se dobrar diante dele, reconhecê-lo como se fosse um Deus que ele queria ser reconhecido, né? Então, o Arbona disse para o rei que ele fez essa forca ao lado da casa dele, para Mardoqueu. Imagine, o rei havia sonhado, viu que Mardoqueu salvou sua vida, mandou exaltar Mardoqueu. Ele não vai deixar de jeito nenhum que esse homem mate Mardoqueu. Veja que coisa interessante, que um funcionário do rei sabia detalhes, né? Muito provavelmente foi um daqueles que foi buscar o Amã lá para o banquete da rainha Esther. E lá ele viu a forca e perguntou, né? Falaram para ele, então, até a altura da forca aí, como se fosse assim uma coisa muito vantajosa, né? Olha a altura, 22 metros de altura, uma grande forca. E ele vai então e diz para o rei. Subtópico 2, os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade
para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder, às vezes impera um tipo de sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez a Harbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã, Ester 3:3-4. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para o bem do rei, Ester 7:9. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Então veja que uma pessoa que estava apoiando determinada pessoa pode, de repente, ser exatamente essa pessoa que vai agora acusar para destruir uma mesma pessoa que antes ele apoiava. Veja que antes todos apoiavam, todos se dobravam diante do Amã. E quem sabe até este aí era até uma pessoa que já tinha chamado a atenção do Mardoqueu, porque ele não se dobrava diante de Amã. Mas agora ele viu uma oportunidade de agradar ao rei, e olha só a sutileza. Ele quer matar agora, rei, uma forca que ele construiu ao lado de sua casa, o mesmo homem que salvou o senhor da morte, o mesmo homem que o senhor mandou agora honrar. Veja só. Então ele foi bem sutil agora, e ele está quase dizendo para o rei: enforca ele, rei, na mesma forca que ele preparou com o Mardoqueu. Faltou só dizer isso, mas o rei disse o que ele queria dizer, Então o rei vai dar ordem: pois então, enforque o Amã na mesma forca que ele preparou para o Mardoqueu. Ele dá o veredito, ele dá aí. Nós sabemos que o rei era muito influenciável, Lá na questão da rainha Vasti, foi influenciado. Na questão de matar todo um povo, foi influenciado. Agora, Ester, ele disse que dava até metade do reino. Ele era exagerado nas coisas, lá banquete de 6 meses. Então veja que era uma pessoa desequilibrada realmente esse rei. E nesse caso, agora ele está certo, está agindo corretamente. Então ele preparou uma forca para o Mardoqueu, o homem que me salvou. Ele está querendo destruir o povo da minha rainha, matar a minha rainha. Então enforquem ele lá nessa forca. Então as pessoas devem saber que quem fica armando a armadilha para os outros acaba caindo nessa armadilha. Que anda tramando mal contra os outros acaba pegando mal sobre si próprio. Conclusão: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Ezequiel 33:11 e 2 de Pedro 3:9. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Lamentações 3:39, Ezequiel 18:20 e 21. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que o preparou, Ester 8:10. Que o Senhor guarde nosso coração de toda maldade. Então aprendemos aí bastante coisa aí com o livro de Ester. Até agora tem apresentado aí todo um plano contrário ao povo de Deus e à própria rainha. E esse plano então foi revelado. E a solução vem, então, com a morte daquele que já havia preparado, que havia tramado a morte de Mardoqueu e de todo o povo judeu. E agora, então, ele vai ser morto na forca. Nós vamos ver na próxima lição aí o final do livro de Ester. E vamos ver aí tudo o que acontece para que o povo judeu não morra, não seja destruído, porque o decreto do rei não podia ser revogado. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, morreu como homem, levando na cruz do Calvário o juízo de Deus, levando os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, e ele morreu e ressuscitou.
Você crê nisso, você é salvo agora. Vamos orar, entregue a sua vida para Deus. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, salvando agora essas vidas que se entregam a Ti, Senhor. A Tua graça é maravilhosa, Senhor Jesus, morrendo por nós na cruz. Que eles sejam agora, Senhor, esclarecidos, orientados, que o Espírito Santo venha morar neles, que eles possam Te servir, Senhor, que serem instrumentos nas Tuas mãos para a salvação de muitas almas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que está doente ou está enfermo, receba a sua cura agora. Solta em nome de Jesus toda doença, toda enfermidade, sai. Em nome de Jesus, solta essas vidas. Toca, Senhor, neles agora. Oh, Jesus, toca, cura. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus abençoe a todos. Olha, não se esqueça, dê aí um like, um gostei. Se inscreva em nosso canal, é gratuito. E se você deseja receber os slides e os estudos que nós colocamos aqui, entre em contato conosco, o telefone está aí, meu WhatsApp, 99991520454. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.